Amém? Então, no nome de Jesus, aperta o cinto e vamos para a palavra de Deus. Porque Deus vai preparar você mais um pouquinho nessa noite. Amém? No nome de Jesus. Capítulo 25. Verso 31, 25, a partir do verso 31 diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Amém? Até aí? E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes ele vai colocar à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, ou seja, as ovelhas. Amém? Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele explica por que ele faz isso, por que é ovelha. Ele diz assim: porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então as ovelhas lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Amém? Glória a Deus. Amém. Verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Para quem? Para os bodes. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Só uma pausa aqui, a gente vai continuar lendo. O inferno não foi preparado para você, nem para mim. O inferno não foi preparado para homens. O inferno não foi preparado para nós. Amém? Foi preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Mas Jesus está dizendo aqui que o diabo e seus anjos não ficarão sozinhos lá naquele lugar onde foi preparado para eles. Que os diabo e seus anjos terão a companhia de quem? Dos bodes. Fala misericórdia mesmo. Então dirá também, ou melhor, 42, por que vai para o lugar onde os anjos foram preparados para o diabo e seus anjos, para o lugar de tormenta, para o fogo eterno? Ele diz: porque eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então ele também lhe responderão. Os bodes irão perguntar para Jesus o seguinte: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Aí Jesus responde para ele. Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando
a um destes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. E irão estes, ou seja, os bodes, para o tormento eterno, mas os justos, ou seja, as ovelhas, para a vida eterna, que é o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Fecha os teus olhos, Pai, mais uma vez. Oramos, clamamos a Ti pela Tua graça, misericórdia. Estamos aqui para sermos transformados pelo Teu poder, pelo poder da Tua palavra. E nós, ó Deus, nós não queremos ser empecilhos para essa transformação acontecer. Então, no nome de Jesus, ó Deus, que caia por terra agora tudo que é contrário à manifestação do Senhor através da palavra. Toda altivez, todo conhecimento, todo sentimento, Pai, todo pensamento, todo espírito, Senhor Deus, do maligno, ó Pai, meu Deus, que se levanta contra, ó Deus, o entendimento da palavra, que caia por terra agora no nome de Jesus. E eu declaro que nós somos livres, que cada coração está livre agora para receber esse poder e ser transformado por ele no nome do Senhor Jesus. Revela a cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus, em particular, aquilo que nós precisamos, ó Deus, Pai, ouvir e naquilo que precisamos ser transformados, para que a partir de hoje, Senhor, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, a transformação do Senhor seja nítida nos nossos corações, na nossa vida, no nosso caráter, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Queridos, a palavra, ou melhor, a igreja, geração eleita, ela nasceu sob uma promessa de que nós seremos uma nova geração de adoradores. Então Deus, Ele não está levantando aqui neste lugar pessoas que irão, lógico, pessoas que vão ser prósperas, pessoas que vão ser, irão ser referências em vários lugares, em vários setores, né, da sociedade. Mas o que o Senhor está querendo levantar aqui é uma nova geração de adoradores. Não é uma geração de adoradores que adora Ele de qualquer maneira, mas uma geração que adora o Pai em espírito e em verdade. E a característica, uma das características da nova geração de adoradores é essa. A sugestão do diabo é que a gente faça igual e que a gente seja igual. A sugestão do diabo para nós é: faça igual a todos estão fazendo. Copie os outros. Faça, seja igual a eles. Faça a igreja ser igual a deles. Almeje o mesmo crescimento deles. Faça as mesmas coisas que eles estão fazendo. Muitos pastores, eles saem consultando, vendo o que dá certo e o que não dá certo, para eles poderem fazer, aplicar, para poder alcançar um crescimento. Porém, eles não estão interessados no crescimento. Eles não estão interessados em trazer salvação para as pessoas, mas estão interessados em o que aquelas pessoas, aquela multidão que vão fazer parte da igreja delas, vai lhe trazer como retorno para eles. Entende ou não? Estou fazendo claro? Então, amados, a sugestão do diabo para nós é essa: seja igual a todo mundo, faça igual a todos eles, copie eles, pinte a igreja de preto, por dentro e por fora, transforme ela, cria coisas aqui para se tornar atrativo para as pessoas. Não deixe somente o Espírito Santo fazer isso, ou a palavra fazer isso. Não deixe somente Deus tocar no coração dessas pessoas e trazerem elas para a igreja. Você precisa fazer alguma coisa. E aí usam a palavra de Deus e começam a copiar uns aos outros e transformar a igreja de Deus naquilo que a palavra não fala, para que a igreja encha, para que a igreja tenha uma multidão. Mas a palavra de Deus para nós, a promessa de Deus para nós, o seu povo, é:
Isaías 43, versículo 19. Eis que farei uma coisa nova. Por isso que ele está falando, não copie, não faça igual, porque eu tenho uma coisa nova. Quando ele diz, vocês serão uma nova geração de adoradores, é uma nova geração diferente dessa que você está vendo. E você só vai experimentar isso quando? Quando você entender que não é para copiar, mas é para permitir que ele faça através de você uma coisa nova, para que ele faça em você uma coisa nova. Amém ou não amém? Então Deus, ele está trabalhando conosco para sermos essa nova geração de adoradores. Todas as vezes que nós nos reunimos para ouvir a palavra, é nisso que o Senhor está ocupado, em trabalhar através da palavra no nosso coração, para sermos essa nova geração de adoradores. E aí, ele permite, ele traz palavras para nós, para quê? Para ir limpando o nosso coração, para ir arrancando de nós aquilo que não presta, aquilo que não serve para essa nova geração de adoradores. Seja errado ou não, aquilo que não serve, Deus vai tirar de nós. Por quê? Porque ele nos chamou para um propósito já estabelecido por ele. Não somos nós que moldamos o propósito, mas o Senhor aqui já estabeleceu o propósito para nós e vai nos moldar para a gente cumprir esse propósito. Amém ou não amém? E aí, amados, ele vai nos dar palavras para poder nos confrontar, para poder nos ensinar. E essa palavra que ele está nos dando aqui é uma dessas palavras. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui Jesus dizendo, olha, quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele vai se assentar no seu trono de glória e ele vai reunir as nações. As nações aqui não estão nessas nações os ímpios, mas estão todos aqueles que o reconhecem como rei, todos aqueles que o reconhecem como Cristo, todos aqueles que vieram para ele e o aceitaram como Senhor e Salvador. Mas como que você sabe disso, pastor? Pelo seguinte, amado, porque o que difere o crente do ímpio não são essas coisas que ele está citando aqui. O que difere o crente do ímpio, querido, é a mentira, é o roubo, é o adultério, é a traição, são os crimes. Tem muitas igrejas, tá cheio de crentes na igreja que eles estão disfarçados de crente, mas são ímpios. Por quê? Porque a boca deles serve para dar glória a Deus e aleluia somente na hora da palavra ou na hora do louvor cantar alguma coisa que preste. Porque quando sai daqui em casa não fala nada que se aproveita. A esposa, coitado, não ouve dele um elogio. Não ouve dele um eu te amo, mas mandar ela para aquele lugar falar que ela é isso ou aquilo, isso sai à torta e à direita. Então o ímpio, o crente de verdade não faz essas coisas. O crente de verdade não anda na mentira, porque a própria palavra diz, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Por quê? Porque ele veio para Cristo e Cristo começou um processo de transformação da vida dele e isso vai saindo, vai tirando, vai sendo arrancado. Então, se tiver um crente que é adúltero, tiver um crente que se prostitui, tiver um crente que mente, ele tem que se converter de novo, porque ele não é crente, ele é ímpio. E entenda uma coisa, amado, o ímpio, ele já está condenado. O ímpio já está condenado. Se Jesus voltar agora, algum ímpio vai se salvar, sim ou não? Não. O ímpio já está condenado. Na condição de ímpio, todos irão para o inferno. Na condição de ímpio, todos irão fazer companhia para Satanás lá no lago de fogo, no fogo eterno. Na condição de ímpio, o ímpio é aquele que não se aparta da maldade do seu coração. É aquele que vive o tempo inteiro tramando coisas, querendo enganar, faz negócio sujo, aceita propina, faz negócios errados, compra coisas que ele não deveria comprar, faz coisas que não deveria fazer. Esse é o ímpio. E o ímpio já está condenado. O lugar dele no inferno já está pronto. Então o crente de verdade não vive nessas práticas. O crente de verdade tropeça nisso. O crente de verdade pode
ele é aquele que nunca mente? Não. Talvez ele, uma hora ou outra, ele vai tropeçar nisso, mas tem que ser um tropeço. O crente de verdade fornica, se prostitui, trai, adultera, rouba. O crente de verdade não vive na prática dessas coisas, mas pode acontecer, tropeçou. Mas ele se arrepende, ele conserta. Mas o ímpio não. O ímpio vive na prática do pecado o tempo inteiro. Né? Eu costumo falar que Deus, ele fez o homem macho, mas a igreja é que faz ele um homem de verdade. Por quê? Porque um ímpio macho é igual um cachorro atrás de uma cadela no cio. Fica para cima e para baixo, pensando o que não deve, querendo o que não deveria querer, desejando o que não deveria desejar, só que lá fora isso é normal. Só que quando ele aceita Jesus, ele tem que abandonar esse tipo de prática, aí Deus começa um trabalho, um processo na vida dele, para que ele se torne um homem de verdade. Um homem de uma mulher só. Né? Aí eu concordo com aquele dito que fala, né? O homem de verdade não é aquele que conquista várias mulheres, mas aquele que conquista a mesma mulher todos os dias. Por quê? Porque ele é um homem de verdade. Um homem que consegue fazer isso daí só pode ser um homem cheio do Espírito Santo, um homem de Deus. Porque um homem que não é de Deus, o que ele faz? É um cachorro atrás de cadela no cio. Porque ele acha que não está errado. Para ele não está errado. Mas para nós que tememos ao Senhor, para nós que somos transformados pela palavra de Deus, isso sim faz sentido. Porque a palavra de Deus vai dizer que ele não me fez para isso. A palavra de Deus vai dizer que ele me fez para ser um homem de uma mulher só. Para mim poder conquistar essa mulher todos os dias e glorificar o nome dele através dessa mulher. E a mulher também em relação ao homem. E aí, amado, nós vemos essa palavra aqui, Jesus vindo, colocando diante dele um povo e dizendo assim, eu falo, vou separar entre bodes e ovelhas. Eu te falei tudo isso sobre o ímpio, por quê? Porque o bode não é o ímpio. O bode é crente. O bode, ele aceitou Jesus. O bode teve a sua vida transformada, porque o bode, ele não mente. O bode não rouba. O bode não trai. O bode não adultera. Por quê? Porque ele está dentro da igreja e teme o Senhor. Mas aí ele comete um outro pecado que faz dele um bode. Que é o que nós lemos aqui. Jesus fazendo questão de explicar. Eu vou separar como um pastor separa o quê? As ovelhas dos bodes. Aí ele olha para as ovelhas e fala assim, vinde benditos do meu Pai. As ovelhas, por que ele fala vinde benditos do meu Pai? Qualidade das ovelhas, são dóceis. Teve uma vez, há muito tempo atrás, a gente não tinha igreja ainda, a gente se reunia na área. Eu coloquei uma palavra de um pastor uma vez chamada a mordida das ovelhas. E hoje eu não concordo muito com aquela palavra. Porque a ovelha morde, mas a ovelha ela não ofende. Qualquer animal morde. Pega o seu gatinho que é dócil, vai lá e aperta ele, pisa no rabo dele, pisa na pata dele para você ver o que vai acontecer. Ele vai reagir, não vai? A ovelha também. Então a ovelha não morde intencionalmente. Eu vou fazer uma maldade com você. Então a ovelha não faz isso. Então a ovelha é dócil. A ovelha é obediente. Mas a ovelha é limitada nos seus sentidos. A visão da ovelha, ela olha e enxerga um pouco mais de 10 metros. O paladar da ovelha não é tão apurado para discernir essa comida é boa e essa não é. O olfato dela também não. E aí, amados, o que acontece? A ovelha precisa de ajuda. Repete comigo, fala assim, a ovelha precisa de ajuda. Amém? A ovelha precisa de ajuda. E a ovelha reconhece isso. Por isso a ovelha é um animal
se não o mais, um dos mais inteligentes que existe. Por quê? Porque a ovelha, apesar de não ouvir tão bem assim, ela grava a voz do seu pastor, e mesmo que tenha vários no mesmo lugar, quando ele fala, ela ouve e identifica a voz do seu pastor. A ovelha, apesar de não ter um olfato tão bom assim, quando ela sente o cheiro do seu pastor, ela sabe que é ele. Amém ou não amém? E aí, amados, a ovelha, outra característica da ovelha é que a ovelha gosta de estar em rebanho. A ovelha gosta de estar em rebanho. Aleluia. Então a ovelha gosta de estar em rebanho, ela anda em rebanho. Quando você encontra uma ovelha andando por aí sozinha, quando você encontra uma ovelha andando por aí sozinha, entende uma coisa: a ovelha está perdida. E o seu pastor está atrás dela. Amém? A ovelha precisa de um pastor porque o paladar não é tão bom, o pastor tem que levar ela no alimento certo. Por isso que você não vê nenhum pastor levando os bodes para pastar. Você vê pastor cuidando das ovelhas. Porque ele tem que levar num lugar seguro, ele tem que cuidar das ovelhas e ele tem que direcionar elas para um pasto que irá lhe fazer bem. Agora, entenda uma coisa: pasto que não presta hoje em dia é o que não falta. E não é porque não é de Deus, é porque é o pasto de outro pastor para outro rebanho. Quando a ovelha de um rebanho recebe o alimento de outro rebanho e toma aquilo como uma direção, ela se perde. Entendeu? Mas quando ela apenas toma como edificação, não muda quem ela é, não muda o seu modo de pensar. É transformada o seu pensamento, a sua mente, mas não muda o seu caráter, a sua personalidade. Entende? Então a ovelha, ela precisa ser pastoreada, mas o bode não se deixa pastorear. O bode não tem cerca que prende ele. O bode, meu pai falava assim, que você pode fazer uma cerca de 30 metros para prender um bode de manhã. Quando chega no final da tarde, o bode está caminhando em cima dela. Porque não prende. Você vê bode, querido, aonde tem criação de bode, perto de montanha, você vê ele escalando montanha. Nós fomos uma vez num retiro, tinha um bode lá, ele estava em cima da árvore. Você procurar na internet, você acha um monte de árvore, um lugar onde tem criação de bode, parece um pé de bode. Porque tem um monte em cima. Porque esse bicho não se deixa pastorear, eles comem qualquer coisa pela frente. A ovelha não morde querendo ofender, mas o bode ataca querendo ocupar o espaço. Entende? Aí, amado, Jesus está dizendo aqui, vai separar os bodes das ovelhas. Mas você prestou atenção que o que separa um do outro não é o pecado que o ímpio comete? O que separa um do outro é tão somente qual é o seu comportamento em relação ao próximo. O que faz uma pessoa ser bode é o comportamento dela em relação ao seu próximo. O que faz uma pessoa ser ovelha também é o comportamento dela em relação ao seu próximo. E Jesus está falando que isso é tão sério que isso pode deixar uma pessoa fora do reino. Isso é tão sério que pode levar uma pessoa para o fogo eterno.
para fazer companhia para Satanás. Porque ele está dizendo aqui para os dois: olha, vocês são ovelha porque quando eu tive fome vocês me deram de comer. Amado, quantas pessoas a gente encontra precisando de comida? Esses dias atrás eu fui comprar aqui na esquina aqui uns salgados em horário, depois terminei, né? E fui comprar salgado para levar para meus filhos quando chegar da escola lanchar. Aí quando cheguei lá tinha um rapaz na minha frente, ele pegou e falou, veio e me apontou umas bolachas assim, só que ele só apontou, né? Aí achei que ele trabalhava lá, fui e falei assim, não gosto desse aí não. E tal, né? Ele ficou por ali e tal. Aí eu olhei e falei, cara, mas esse cara não pode trabalhar aqui. Aí eu entendi, né? Ele estava pedindo para mim comprar uma bolacha, que era R$1. Aí eu fui e falei assim, não, serve um desse daqui, desse tamanho, o mais caro que tinha. Aí eu fui e entreguei para ele. Ele saiu numa felicidade. Ontem nós tivemos uma feijoada aqui na igreja. Para a glória de Deus. Nós vendemos 120%. Mas nós não vendemos duas vezes. Nós vendemos até 120. Só que teve várias pessoas que compraram só para nos ajudar. Vou mudar. Teve algumas ovelhas que compraram só para nos ajudar. E a gente teria sido o bode se tivesse pegado essas marmitas e vendesse de novo. Jesus voltava, eles iam para o céu ou para o reino, e mas nós vendemos mais por quê? Porque, querido, sobrou feijoada até para o retiro. Tanto que Deus multiplicou esse negócio. E aí vendeu mais de 130 marmita ontem. E mais de 30 sobrou para a gente levar. 20 e poucos, mas eu pedi para completar as 30 para que a gente recebeu como doação. E a gente fez ontem, pela primeira vez, né? Eu e a minha esposa, nós fizemos isso. Nós fomos lá no porto distribuir. Querido, é um pingo de água numa chapa quente. Não foi 5 minutos. Apareceu tanta gente com fome. E aquilo mexeu tanto com a gente, comigo, com a minha esposa, com os meus filhos também. Eles não foram, mas nós o fizemos saber que a partir do mês que vem nós vamos fazer uma vez por mês para a gente poder estar levando. No dia 3 a gente já vai fazer a primeira vez. Nós temos um projeto, né? Tem o projeto do sopão, nós vamos adaptá-lo com esses negócios também. O que a gente vai fazer? Em relação a eles, nós vamos levar alguns meses só lá levar. E vamos construir até o ponto da gente poder fazer um culto com eles lá todo mês para poder distribuir. A princípio, nós vamos só levar para poder. E depois de uns 3 meses, 4 meses, 5 meses, não sei, Deus vai direcionar. Nós vamos levar, sim, mas aí nós vamos levar a comida, aí nós vamos lá fazer culto, nós vamos cantar com aquele povo, dançar com aquele povo, e no nome de Jesus Cristo, Deus vai salvar ali, vai trazer restauração ali no nome de Jesus. Querida, ali é trabalho a longo prazo, não é trabalho que as pessoas falam, não, se eu der as coisas vai... Não, é a longo prazo, não é de uma hora para outra. Mas tem muita gente, amado, nós fizemos ontem, né? Estou falando da feijoada, mas tem muitas pessoas, sabe quem que são os bodes? Os bodes é aquele que só tem olho para o seu umbigo.
O irmão dentro da igreja está precisando dele. Mas ele não. A prosperidade do bode só serve para ele. Não existe pessoa mais feliz com a sua prosperidade do que o bode. Porque a sua prosperidade o faz melhor que todos. Mas a ovelha não. A ovelha gosta de andar em rebanho. Em rebanho. O Alan estava com a gente ontem lá, porque como a gente nunca fez, a gente precisava de um orientador para nos ajudar. Você também estava. É o guia, eu entendi. E eu. O guia. Aí ele estava compartilhando uma experiência que ele conta melhor. Tinha sobrado só uma marmita uma vez, aí chegou um rapaz para entregar a marmita, ele pegou a marmita, ele, em condição de rua, ele pega a marmita e fala assim, eu vou levar para fulano, porque eu já comi hoje. Mas ela não. Ele estava com fome, porque ele tinha comido, mas ele tinha comido aquele dia, mas ele foi levar. Querido, dentro da igreja, isso é ovelha. O bode é aquele que, não, você já comeu hoje, eu vou dar para você não, isso aqui é meu. O mundo só conhece o amor de Cristo através da igreja. Quando a igreja se revela ovelha para eles. Ser um bode próspero, ter de tudo, teu testemunho não vale nada. Querido, eu não almejo, não tenho inveja, não desejo a prosperidade de bode. Não quero. Se o Senhor tiver que me dar alguma coisa, é como ovelha. Porque não é só para mim. E é essa nova geração de adoradores que Deus está levantando. Deus está levantando você. Você quer ser próspero? Quantos querem ser próspero aqui? Deus vai te abençoar, mas você, de jeito nenhum, não use a tua prosperidade só para você. Pastor, mas como que a gente pode fazer? Aí eu não tenho tempo de fazer isso. Oh, querido, você já pode procurar a minha esposa depois e já fala assim, pastora, vocês vão fazer que dia? Ela vai falar assim para você, dia 3 de maio. Nós vamos lá. O que é que precisa? Eu quero ir. O que é que nós vamos fazer? Ontem o cardápio era um pouco mais difícil, nós levamos porque a gente não fez com esse fim. Mas o cardápio a gente pode fazer uma galinhada, pode fazer alguma outra coisa. Você pode doar frango, galinha, água, fazer tudo. Arroz. Se oferecer para vir fazer aqui na igreja, porque nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer aqui. Não, não concordo não, pastor. Tudo bem. Você não precisa concordar. Eu só estou te dando o caminho do reino. E estou te ensinando como não se perder dele. Então, amados, como que você prospera financeiramente? Como que você prospera financeiramente? Quem sabe? Primeiro, você não perde o que você ganha sendo o quê? Dizimista. Mas você só prospera sendo ofertante. Se você quer prosperar sendo só dizimista, você não prospera. Você só prospera sendo ofertante. Por isso que a gente fala de dízimo e de oferta. Amém? Então, quer prosperar? Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Quer ser ovelha? Investe o que Deus vai te dar na vida dos teus próximos. Investe deles. Você vai ter sobrando, querido.
Você vai ter sobrando. Amém ou não amém? E aí, amado, ele está nos ensinando a ser ovelha. A nova geração de adoradores não tem bode no meio. Não tem bode no meio. A nova geração de adoradores é ovelha. É ovelha. A ovelha, ela é dócil. A ovelha, apesar de gostar e andar em rebanho, ela é livre. O bode não. Apesar de não se prender a nada, o bode não é livre. Porque o bode é escravo de si mesmo. Todo mundo faz. Todo mundo vai, né? Para a direita. E o bode na esquerda ou na ou parado. Né? Mas eu fui no terreno do inimigo. As ovelhas vai lá junto e arranca. Mas o bode. Amados, Deus não te chamou para ser bode. O inferno não foi preparado para você. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus e falar isso para a pessoa que está do teu lado. Fala assim: Deus quer que você seja encontrado por Ele uma ovelha. Fala assim: o inferno não foi preparado para você. Então, não seja bode. Amém? Glória a Deus. Amado, aqui, entenda que para Deus, o mais importante não é você ter uma conta abastada, ter um sucesso em todas as áreas da tua vida. Não é isso que conta para Deus. O que conta para Deus é se o teu coração é como o dele. Um coração de ovelha. Amém? Fecha os teus olhos, eu quero orar com você. Eu sei que essa palavra falou com vocês, querido. As ovelhas, elas têm pastor. Porque o bom pastor é responsável pelas suas ovelhas. É responsável pela proteção, é responsável pelo cuidado, é responsável pelo alimento, é responsável por todas as coisas. Mas o bode ele não tem quem seja responsável por ele. O bode tem dono. As ovelhas, além de dono, têm pastores que as conduz. Salmo 23, não é isso que ele diz? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 100, versículo 3 diz: sabei que o Senhor é bom, e foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Oh, amado, no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo, quando a gente não ajuda o nosso próximo, quando a gente não se preocupa com o nosso próximo, nós também cometemos pecado, querido, porque Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: pois todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado.
Todos aqueles que têm como fazer o bem, pode fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Por isso que quando nós deixamos de estender a mão ao nosso próximo, nós não somos ovelhas, somos bodes, estamos cometendo pecado. Por isso ficaremos de fora do reino de Deus, que é a vida eterna. Fala misericórdia, amado. Nós não vamos deixar isso acontecer conosco. Nós vamos ser ovelhas. Ovelhas se preocupam com os outros membros do rebanho. Ovelhas gostam de andar. Ovelhas se deixam pastorear. Ovelhas são dóceis, são obedientes. No nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, no nome de Jesus. Ô Espírito Santo, coloca a mão no teu coração.